Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui, sejam bem-vindos a mais um Folheando Quadrinhos e eu não sei como começar esse vídeo. Quem viu meu último vídeo solo aqui no canal, que foi o de X-Men Deus Ama ou Me Mata, já faz tempo que eu gravei esse vídeo, faz um bom tempo que eu gravei esse vídeo, mas lá eu comentei que eu não tava tanto assim no pique e no ânimo para pegar e continuar lendo quadrinhos. Eu não tava tão animado para ler HQs e muito disso é o motivo do qual eu fiquei ausente aqui do Folheando, pelo qual eu praticamente sumi do canal e aparecia bem raramente mesmo. E os poucos casos que eu apareci no decorrer dos últimos meses, que foram 2 vídeos curiosamente de X-Men, foram vídeos que eu quase me impus assim para pegar e ler a história, para pegar e gravar o vídeo. Não foram obras que, por mais que o Deus Ama ou Me Mata eu gostei bastante, mas que me trouxeram uma satisfação em estar lendo, não me engajaram num ponto, caralho, eu quero continuar lendo quadrinhos. Tanto que inclusive, né, tem muita HQ que eu tinha comprado no ano passado, começo do ano passado, até ano retrasado, que ou eu peguei porque estava com preço legal e eram histórias que eu tinha interesse em ler eventualmente por mim mesmo, nem era por conta do canal, e outras histórias que eu comprei por conta do canal, isso, quadrinhos que eu comprei para poder fazer vídeo aqui pro canal. Os quadrinhos estão fazendo aniversário da minha estante, porque não tinha praticamente nada que pegava e me dava aquele estralo, opa, eu quero ler alguma coisa relacionado a isso aqui. Um filme bom de super-herói que me dá gosto de ir atrás mais sobre o personagem, sobre uma equipe, uma série interessante baseada em quadrinhos e tudo mais, não tá vindo, não tá surgindo praticamente. Então eu voltar pro Folheando tava praticamente inviável, tava impensável praticamente. Pelo menos até eu ficar viúvo de Arcane. Pois é. Assim, eu acho que eu não preciso nem pegar e falar que eu gosto bastante de Arcane. Eu tenho um pôster pendurado na parede da minha sala envolvendo essa animação. Por mais que eu tenha um pôster pendurado na parede da minha sala de Star Wars, eu já desprezo um pouquinho Star Wars ultimamente. Só que Arcane é um caso que eu tenho um fascínio um pouco bizarro até com essa animação, visto que eu praticamente não tenho contato com League of Legends. Eu não sou uma pessoa que jogou League of Legends muito na infância, que entrou em diversos grupos de LoL, que tentou jogar competitivo, que ficou chorando por culpa de ranqueados, caralho. Eu não joguei LoL praticamente quando eu era mais novo. Se eu joguei foi 1, 2 partidas em conta de amigo meu. Só que no momento que a Arcane caiu na minha frente quando lançou a primeira temporada, eu pirei completamente. Eu fiquei encantado com o universo de League of Legends. Ao ponto que na época da primeira temporada eu cheguei a jogar um pouco de LoL. Não foi pra frente. Só que a parte bizarra é que agora, quando saiu a segunda temporada, ali em novembro, né, e terminou também no finalzinho de novembro e tudo mais, eu fiquei vidrado de novo com League of Legends de uma forma assim que foi surreal. Ainda mais por esse ponto que a segunda temporada de Arcane meio que fechou essa trama que a gente acompanhou, relacionado a Zaun e Piltover, né, as 2 nações ali que a série acaba abordando e tudo mais, e abriu as portas pra gente pegar e explorar outras nações do universo de League of Legends, outras nações do mundo de Runeterra, como por exemplo o Noxus, que agora tá todo mundo pegando e sortando, porque praticamente tá confirmado que é a próxima série de LoL. Inclusive a gente teve aquela cinemática que era só pra divulgar a nova season do jogo, só que ele continua mais ou menos o que a gente viu de Arcane ali, que é o Bem-vindo ao Noxus, que mostra design novo de alguns personagens, o estilo de animação mesmo de Arcane. Todo mundo pegou e pirou, todo mundo pegou e surtou. E eu fiquei muito nesse anseio de pegar e conhecer mais das nações de LoL, mais dos personagens de LoL e tudo mais, para ver o que pode surgir daqui pra frente. E aí me deu aquele estralo, né? Me deu aquele estralinho legal, porque dessa vez, ao invés de pegar e ir pro jogo que praticamente não tem história, né? História muito bem escrita, muito bem feita sobre um monte de coisa ali, mas o jogo em si não tem história. Bacana, hein, Riot? Só que em compensação, a Riot faz muita coisa transmídia. Ela faz muita coisa para outras mídias que complementam o universo do jogo. Então a gente tem os contos de personagem, a gente tem as cinemáticas, a gente tem o Arcane, que é uma animação inteira baseada no jogo. Até videoclipe a gente tem que conta um pouquinho da história daquele universo, conta um pouquinho da história daqueles personagens e tudo mais. E aí me deu aquele estralo, aquela pergunta bem curiosa.
Quadrinho não tem, não? E olha só, temos quadrinhos de LOL. Quem diria que o que me faria voltar a ter gosto em ler quadrinho ia ser o LOL, cara. Puta que pariu. Infelizmente não tem tantos quadrinhos assim de LOL e poucos deles realmente tem algo que dá pra pegar e se aproveitar. Principalmente visto que a maioria que você vai encontrar, que é da primeira leva de quadrinhos que a Riot fez, são one-shots. Ali por volta de 2017, 2018, a Riot ela começou com essa empreitada de fazer quadrinhos relacionados ao universo de League of Legends, mas não de fazer séries para desenvolver mais profundamente alguns arcos da história, alguns arcos de personagem e tudo mais, mas sim de trazer praticamente a mesma coisa dos contos que tem na página de cada personagem ali, que só conta alguma história isolada relacionada àquele personagem em algum pequeno lapso de tempo da lore dele. Histórias curtas que, tipo, na questão dos contos mesmo, que são os textos escritos, não dá nem 2 páginas de texto direito, e que nos quadrinhos eram feitas em forma de one shot. Ou seja, um quadrinho, uma edição, 20 páginas ali para desenvolver uma pequena história, uma pequena narrativa de alguns personagens ali seletos que a Riot trazia. Algumas, pelo que eu vi, foram para tentar divulgar os personagens que estavam sendo lançados na época, outras ali simplesmente porque era algo um pouco mais popular, como é o caso, por exemplo, da Jinx, que é provavelmente agora a personagem mais popular de League of Legends e tudo mais, mas já tinha uma popularidade boa ao ponto que ali em 2017 mesmo, uma das primeiras HQs one shot que a gente teve foi uma delas junto com Ziggs, que inclusive é uma HQ que não dá nem mais pra sonhar em considerar ela dentro do cânone. Mas mesmo outras que eu tava um pouco mais interessado, como por exemplo uma da Miss Fortune e uma do Darius, não dá pra extrair tanta coisa dos personagens. Você consegue ver um pouquinho de um conflito interno, você consegue ver um pouquinho da história deles e um pouquinho da forma como eles agem, mas você não consegue entender bem quem é aquele personagem, como seriam as interações dele, qual o impacto que eles têm para a região, ou até mesmo a própria questão da região. A primeira que eu fui ler, né, a primeira que eu fui direto, assim, foi a do Darius, porque eu realmente estou muito interessado nessa questão de Noxus, eu quero muito ver da região de Noxus, né, o que dá para trazer nessa futura série envolvendo o universo de League of Legends e tudo mais. Meio que não vi nada dentro desse one shot de Noxus. E acabou que esses one shots eu acabei deixando bem de lado, bem rápido, né? Acabou que eu nem empolguei em ler os outros one shots que tinha, que era da Nami, do Rizzi e 2 do Varios, né? Acabou que eu não empolguei em ir atrás desse, eram personagens que eu sequer conhecia nem de nome direito, então acabei deixando meio de lado pra aí entrar na questão interessante, que é a segunda levas de HQ de League of Legends, que é a da parceria da Riot com a Marvel. Porque ali por volta de 2018, depois que meio que começou a dar um pouquinho certo essa questão dos contos, como eles chamam mesmo esses one-shots, acabou ocorrendo essa pequena parceria, né, de 2018 até 2020, que acabou gerando 3 minisséries, cada uma relacionada a um personagem de League of Legends. Acabou que depois de 2020 essa parceria foi cessada, eu não sei porquê, eu não encontrei informações do porquê acabou essa parceria da Riot com a Marvel. Mesmo assim, depois de 2020, né, a Riot continuou lançando as HQs, só que mudou um pouquinho o formato, né? As HQs elas eram distribuídas oficialmente, gratuitamente no próprio site de League of Legends e tinham um intuito um pouco maior de pegar e divulgar o jogo baseado em coisas que estavam acontecendo no jogo naquele momento. Porque por mais que o jogo não tenha história, direto tem questão de evento, direto tem questão das próprias seasons ali, que tem alguma coisa de história por detrás que vai impactar as mecânicas dentro do jogo. Então esses quadrinhos eles vinham meio como uma forma de pegar e promover esses eventos que estavam acontecendo. Como é o caso do segundo que saiu, que é o Coração Inabalável, que pelo que eu vi tem correlação com o evento de lançamento do Viego. Fora que esses quadrinhos também, né, dessa terceira leva de quadrinhos de League of Legends, eles também já mudam o formato, passando da HQ tradicional que a gente conhece para algo webtoon. É uma leitura realmente para você ler de forma digital, para você ler no celular ou no computador, porque a estrutura dele é voltado para esse tipo de aparelho. Uma leitura que se assemelha muito a algo como Solo Leveling, como Tower of God, como The God of High School, né, os manhwa, os mangá coreano que a gente costuma ver. Tanto que o último quadrinho que a gente teve até então, ele foi postado diretamente no Webtoon mesmo. Só que infelizmente acabou que essa terceira leva de quadrinhos por enquanto foi a última, porque meio que a gente não vê quadrinho novo desde 2000
2023. Mas enfim, dei um panorama geral de como veio os quadrinhos de LoL, né? Alguns poucos quadrinhos que a gente tem ali e tudo mais. E qual que eu escolhi pra pegar e falar hoje? Eu dei uma lida mais na fase da Marvel, né? Eu li mais essas 3 histórias ali. E a que mais me fisgou, a que mais me pegou e falei, cara, eu quero gravar algo disso aqui, foi a da Lux. Eu acabei optando pela HQ da Lux ao invés da HQ da Ashe e da HQ do Zed, porque a da Lux eu acho que ela tem muito mais coisa ali que dá pra pegar e correlacionar um pouco com o que a gente já viu previamente dentro de Arcane, ou posteriormente, porque Arcane saiu depois dessa HQ. Porque por mais que Demacia seja uma região que a gente sequer viu sinais dela na animação, e a gente não tem indício que ela pode ser uma futura região a ser explorada dentro das animações mesmo, por mais que muita gente aposte nela pra ser a 3ª série, só que Demacia ela tem muita semelhança e muita coisa que você consegue fazer um paralelo com Arcane. Inclusive eu acho que pra quem ficou nessa sede de Arcane, pra quem quer ver mais coisa relacionada ao universo de League of Legends, eu acho que a HQ da Lux é provavelmente uma das melhores portas de entrada, porque a HQ tanto do Zed quanto da Ashe vão ter tramas que são muito individuais, vão ter tramas ali que parece que não se conectam direito, que nem fazem parte do mesmo universo. Isso por mais que seja uma das belezas assim de League of Legends, a forma como cada região é muito distinta, mas pode ser um estranhamento para quem acabou de sair de Zaun e Piltover. Demacia não causa tanto isso, porque o tema central envolvendo Demacia, né, a maior treta que Demacia acaba se envolvendo constantemente é a questão de magia. Porque uma coisa que eu acho interessante no Arcane, pelo menos no comecinho, quando ainda estão apresentando essa questão da Hextech, a Hextech é só uma ideia que o Jace tem ainda e tudo mais, uma coisa que é muito bem apresentado ali no reino de Piltover é a questão do medo relacionado à magia, principalmente pelo lado do Heimendinger. O Heimendinger, quando ele vê o plano do Jace antes dele ser julgado, ele pega e fala, Jace, pelo amor de Deus, você não toca você não fala um A relacionado à magia na frente do conselho, senão vai todo mundo surtar e só Deus sabe o que vai acontecer com você. E o próprio Heimendinger, ele fica muito relutante com isso, porque ele mesmo fala que já viu os horrores que a magia poderia proporcionar por ser o ser mais antigo ali em Piltover. Então ele tem memórias assim de tudo de ruim que aconteceu por conta da magia. E aí a gente entra na questão de Demacia, porque Demacia é um reino totalmente baseado nisso. Demacia é um reino que se considera uma utopia pelo simples fato de não ter existência de magia naquele reino. E isso é muito interessante logo no começo dessa HQ, logo na forma como a HQ ela já inicia, porque ela inicia num caos completo e já pula para algumas semanas antes, quando você via tudo em paz, tudo calmo, teoricamente, e para você perceber que aquele reino que é dito como o reino da luz, né, o reino que realmente é uma utopia, que é um local de paz e tranquilidade sem existência de magia, tem muitas trevas e tem muitas sombras por detrás disso. Porque a primeira coisa que você vê no quadrinho, logo no momento quando você entra na cidade através dos olhos tanto da Lux quanto do Garen, que são 2 campeões do League of Legends e tudo mais, é a questão de um exército feito totalmente para prender magos. Os caçadores de magos, como eles colocam ali. E por mago, são criminosos que utilizam magia, são pessoas ali que utilizam magias pelos seus próprios interesses e tudo mais. Não, é absolutamente qualquer pessoa que pode manifestar magia. Se a dona da mercearia da esquina manifestou magia, vai pegar, vai bater um exército na porta dela para prender ou exilar. Isso fica mais interessante quando você vai para a pele da Lux, necessariamente, que é a protagonista da HQ, porque é uma personagem que ela é uma nobre, ela é de uma família nobre, de uma família extremamente renomada ali dentro do reino de Demacia, que é a família Extremaguarda. Parentes dela já salvaram a vida de reis, a tia dela é o braço direito do rei, né? A líder do exército ali e tudo mais. Então, tipo, ela tem um status social gigantesco. O irmão dela, que é o Garen, né? É uma das ascensões, assim, no exército da geração dele. Os dois, né? O Garen e a Lux são amigos próximos do príncipe atual, que é o Jarvan, né? Então, tipo, são personagens extremamente renomados dentro daquela cidade, dentro daquele reino. E a Lux nasceu com magia. A Lux tem um potencial mágico que ela esconde desesperadamente a todo custo por medo do que vai acontecer, por medo do que vai acontecer com ela, com o nome da família, com a família dela. Ela tem medo das consequências que isso pode gerar para os outros e para ela mesma. Ela tem medo do que vão fazer com ela caso descubram que ela tem magia.
E isso acaba sendo muito interessante porque você traz essa personagem que ela tá num contexto que ela poderia ser o lixo daquela sociedade. O pessoal que oprime, o pessoal que exclui, o pessoal que prende, o pessoal que, né, o pessoal que realmente destrói muitas famílias naquele lugar pelo simples fato de ter magia. Porque não é só prender uma pessoa isolada que estava simplesmente vivendo a vida dela, manifestou magia e ela é considerada um criminoso. A família também sofre nisso, porque eles começam a ver se a família não está infectada com a magia. E se a família tiver um descendente mágico ali, a família inteira é presa, a família inteira é isolada, jogada em gueto. E pela Lux ter esse medo de ser descoberta como maga, isso faz ela ficar repensando muito a questão, ela faz ela colocar muita mão na consciência relacionada às próprias leis que constituem o reino dela. Então logo nas primeiras páginas da primeira edição desse quadrinho, você já fica assim encantado e muito cativado com a personagem da Lux e com as discussões que ela acaba trazendo relacionado àquele reino. O HQ da Lux é uma HQ que ela pega e ela dá um contexto muito legal para aquele universo, para aquela região específica. E não é como se só a Lux pegasse e carregasse isso. O próprio irmão dela, o Garen, né, também é um personagem que é muito interessante, que traz um outro lado ali daquela narrativa, né? Traz um lado mais conservador do reino de Demacia, ao mesmo tempo que ele tem um pingo de humanidade. Você vê o Garen como esse personagem que é um irmão carinhoso, é uma pessoa extremamente preocupada, é uma pessoa que se dedica completamente pelo próprio reino e tudo mais, mas ele tem esse pé ali das leis não serem algo maleável, das leis estarem daquele jeito para manter a forma como todos ali vivem, para manter uma segurança no reino, independente se isso pode ser apenas uma possibilidade ou não. Tanto que um dos maiores conflitos que você vê ali relacionado ao personagem do Garen é porque fica meio explícito no decorrer da trama que ele já sabe que a Lux tem esse potencial mágico, mas ele meio que faz vista grossa. Tanto que você tem aquele momento ali na trama que ele fica meio relutante com essa questão da Lux desrespeitar muito as leis envolvendo o país, ficar questionando muito aquela questão, e isso poder se tornar um risco para a própria Lux. Tanto que aí ele começa a organizar, né, o casamento entre ela e o Jarvan, né, para assim a Lux se tornando uma princesa, uma rainha, ninguém poder encostar na Lux, como um método de pegar e proteger ela de qualquer forma. Só que o problema acaba surgindo quando a Lux começa a perder o controle relacionado à magia. Ela começa a manifestar a magia de uma forma mais frequente, de maneira que nada que ela tente fazer acaba resolvendo. Ela tenta usar mantras que ela aprendeu, ela tenta ter algumas abordagens para pegar e reprimir um pouco isso, mas ela não consegue. Ela tem que tentar uma forma de pegar e descartar completamente a magia, jogar fora a magia dela. Até que ela acaba questionando pro Garen o que acontece com os livros e os materiais relacionados à magia das pessoas que prendem. Ele fala, até tudo aprendido em tal lugar. E a Lux, aproveitando da posição dela, da família dela, né, do status que ela tem e tudo mais, ela consegue adentrar essa região para começar a estudar, para começar a pesquisar algumas coisas, e nessa região também onde fica a prisão de magos, que ela começa a se enfiar, ela começa a se impor ali naquela região, até que ela conhece um dos maiores criminosos do reino de Demacia, que é o Silas. E o Silas é uma parte que eu acho que fica muito interessante dentro da HQ, porque o Silas, ele é o que traz à tona a forma como os magos são totalmente explorados. E eu acho que o lado do Silas é legal porque a manifestação mágica que surge com ele de início é dele conseguir enxergar a manifestação mágica dos outros. Tanto que dessa forma, mesmo com ele preso, mesmo com a magia dele sendo selada ali naquela prisão e tudo mais, ele consegue reconhecer que a Lux é uma maga logo de cara. A Lux entra na cela dele, ele fala, opa, tu é. E isso permite com que o Silas acabe desenvolvendo o potencial mágico na Lux. O Silas é quem treina ela para pegar e controlar, pegar e manipular aquilo, tanto para esconder quanto para utilizar. Ela aprende a conter a magia dela, mas também aprende a fazer o uso da magia quando precisa. E nesse momento ele acaba contando a história dele, né? Que por conta desse poder, ao invés de simplesmente prender ele ou mandar para um gueto como qualquer outro mago, pegaram e colocaram ele nesse grupo de caçar os magos. Então ele é um mago que acabou mandando muitos da espécie dele, por assim dizer, diretamente pro abate. Independente se ele estava destruindo vidas, independente se ele estava destruindo famílias, ele simplesmente estava garantindo dele, estava garantindo a própria segurança. Até o momento que não deu mais, ele acabou manifestando um tipo de magia que nem ele sabia que tinha e acabou dizimando muitos soldados.
e a partir daí começaram a vender a imagem dele como o maior criminoso que Demacia já teve. E eu acho o Silas um personagem interessante porque é aquele personagem que ele é filho da puta, mas você consegue ficar do lado dele, sabe? É muito aquela lógica do sonho do oprimido é ser o opressor e tudo mais, mas você entende muito bem o discurso que o Silas acaba trazendo pra dentro da HQ. Mesmo a partir de certo ponto não dando mais pra concordar tanto com ele, você meio até causando um pouco de aversão com os métodos que ele acaba tendo, mas é um personagem que você entende ele. E é um personagem que eu não acho ele totalmente cruel, visto que tem um ponto ali que fica um tanto explícito, que ele tá tentando utilizar a Lux para pegar e descobrir qual é o segredo ali no selo de magia que os guardas eles fazem ali para suprimir o poder mágico ou anular o poder mágico ali dos prisioneiros, mas ao mesmo tempo tem uma parcela ali que parece que se importa realmente com a Lux, que se preocupa com a Lux. Tanto que mesmo quando o Silas ele foge e começa a fazer aquela rebelião, né, para tomar o reino de Demacia, o Silas ele segura os ataques contra a Lux, né? Ele tenta levar a Lux pro lado dele, porque ele vê a Lux como uma companheira, uma maga como ele. Alguém que entende o que ele passa, alguém que entende o que ele sofre, alguém que pode apoiar ele. Fica uma relação meio Xavier e Magneto, sabe? E eu acho interessante também, né? Porque como a gente vê no último capítulo, que é depois que eles conseguem meio que segurar a rebelião do Silas, o atentado dele contra o rei e tudo mais, que o rei ele realmente morre nesse embate e o príncipe acaba se tornando o novo rei, e a gente vê o que já era ruim piorando completamente. Você vê essa caça aos magos, né? Essa caça a potenciais magos, inclusive, se tornando muito mais intensa e muito mais gritante e também muito mais agressiva. Você vê muito mais pessoas sofrendo nessa situação do que você já via antes, inclusive com uma situação que deixa a Lux até um tanto revoltada, que é o Garen tá na frente de tudo isso. O Garen tá liderando tudo isso, visto que ele é amigo próximo do atual rei agora, trazendo mais ainda à tona essa questão do como o Garen ele tenta meio que fazer vista grossa para a questão da Lux até o momento que não dá mais, ou até o momento que ela pega e ela também se rebela, meio que estabelecendo a questão de Demacia pro próprio jogo. Se torna um prólogo muito legal pro jogo, porque você vê uma Demacia extrema pra caralho, numa questão muito mago bom é mago morto, e você tem dois grupos de magos sendo liderados por pessoas totalmente distintas. Uma pessoa acreditando total na coexistência entre pessoas normais e magos, né, aceitando agora a posição dela como uma maga que pode usar os poderes dela para o bem e não mais aquele negócio que o sonho dela é se tornar uma demaciana, acreditando que ela não tinha nem o direito de ser considerada uma cidadã daquele reino pelo fato dela ser usuária de magia. Ela aceita agora o que ela é, com esse intuito de ajudar os outros, enquanto você tem um mago completamente extremista querendo mudar Demacia para ser um local de magos, para ser um local onde ele não vai ser mais oprimido, onde ele não vai ser mais preso, onde ele não vai mais ser caçado. Parece que eu saí de fazer vídeo de X-Men pra fazer mais vídeo de X-Men, né? Que merda! Mas eu achei muito interessante essa HQ e eu acho que é uma ótima porta de entrada para quem quer ver mais coisa relacionada ao universo de LoL após ter assistido Arcane. Das 3 histórias que eu li até agora, a da Lux foi a melhor e a mais interessante das que eu vi. Eu queria muito que as outras 2 fossem no mesmo nível que essa, porque eu achei ela realmente muito legal. Fora que também que essa tem a melhor arte das 3 HQs. Eu acho a arte dessa HQ da Lux em específico muito consistente. Eu acho o traço do Billy Tan, que é o ilustrador dessa HQ, muito consistente, né? É um dos poucos traços que em alguns quadros não fica meio deformado, não causa uma estranheza tão grande como é, por exemplo, o quadrinho do Zed ou vários dos one-shots. A quadrinização também é muito boa, as cenas de ação, né, as lutas que você tem do Garen contra o Silas são muito legais. Apesar de serem lutas curtas, são lutas bem básicas, bem simplesinhas ali, que dura, sei lá, 2 páginas, mas, tipo, são lutas bacanas de se ver e que dá aquele gostinho, pô, podia ser maior, né, podia ser mais. Mas enfim, é isso o vídeo que eu queria trazer sobre quadrinhos de League of Legends, né. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam esses quadrinhos relacionados ao universo de LoL e se vocês têm interesse em ver mais histórias de League of Legends aqui no Folheando, né? Talvez o quadrinho da Ashe, talvez o próprio quadrinho do Zed, talvez as webtoons
que a gente tem. Inclusive a última webtoon que a gente teve é outra HQ que se passa no reino de Demacia, que é a da Catarina. Então comentem se vocês têm interesse em ver esse estilo de vídeo um pouco mais diferente aqui, não tanto retratando, né, só HQ de super-herói, mas talvez algumas coisas mais relacionadas a jogo ou coisa que puxa de outras mídias. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo, que eu espero que não demore uns 30 meses. Falou, gente!